Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô! Quero agradecer vocês que estão acompanhando a gente. Não esquece de ir lá no YouTube, a doutora Érica Montalvão. Se inscreve no meu canal. Obrigada pelas pessoas que estão seguindo. E quem não tiver, acompanhe que vocês vão adorar. Hoje o nosso tema é interessante, é a parte dermatológica, né? A gente vai falar sobre a saúde da pele e os cuidados com uma amiga querida, né? Uma das amigas que eu conheço há mais tempo aqui em São José, na área. E ela me acompanha. Doutora Sabrina Frossardi, ela é dermatologista. Muito obrigada, é um prazer, acompanho o seu podcast, adoro. Estava doida para chegar a minha vez. Muito bem. Para quem não sabe, essa fase do podcast, a gente vem tentando trazer a doutora Sabrina aqui. Essa mulher trabalha demais e a gente sabe por quê, né? Quem é mulher sabe até mais. Agora os homens estão nessa linha também do cuidado, que é muito legal, né? Com certeza. E Sabrina, onde que a gente te encontra? Como é que é teu consultório? Onde você... nas redes sociais, como é que... Eu comecei bem cedo nas redes sociais, podcast estou estreando, mas eu tenho um Instagram onde eu gosto bastante de interagir com as pacientes, com seguidoras, né? É dermato_Sabrina Frossá. E lá eu costumo postar dicas, meu dia a dia, algumas orientações básicas de saúde, beleza, cabelo, enfim. Ai, que ótimo. E atendo no consultório há 15 anos, aqui em São José dos Campos. Estou ali no Aquários. Vocês não sabem o trabalho que deu trazer essa mulher aqui hoje, gente. Então, vamos aproveitar aí o tempo dela. A gente sabe que a dermatologia mudou, né, o papel da dermatologia. Antes era mais patologia dentro da dermatologia, né? Agora a gente tem a área estética, que está sendo muito trabalhada e assim, os cuidados, as mulheres têm se cuidado mais. Eu falo mulher porque ainda é a maioria, né? Ainda é a maioria. E a gente sabe que cada uma no seu momento tem fases a serem respeitadas, né? Sim. Como é que funciona? Como é que é isso? E hoje, cada vez mais cedo. Mas quando eu entrei na dermatologia, era clínica mesmo, né? E não se falava de estética. E eu me formei em 2001. E fiz meu título de especialista em 2005. Estava começando... O que a gente tinha na época eram alguns lasers mais ablativos, como CO2, a luz pulsada, alguns peelings. E estava começando a história do Botox. Então, eu entrei na dermatologia pela clínica, porque eu gostava muito de estudar toda essa parte de doenças de pele. Só que aos pouquinhos a estética foi ganhando meu coração. E aí, você sabe também que o marido é cirurgião plástico, a gente consegue alinhar muito isso. Então, eu vi a estética crescendo, né? Eu vi o boom das tecnologias de 10 anos para cá. Tratamentos que a gente, às vezes, algumas queixas que os pacientes tinham, a gente falava, isso não tem jeito. Eu lembro de uma staff minha falando que, nessa minha época, já existia a toxina botulínica, que é o Botox. Mas o paciente se queixando daquela ruguinha na testa e ela falava, isso não tem jeito, porque é musculatura. E anos depois já veio o Botox. E agora o Botox todo mundo já sabe o que é e já tem tecnologias incríveis. Então, é um avanço. E realmente a proposta hoje em dia é aliar essa parte da estética com a saúde. Porque a gente já entendeu que se sentir bem, ter uma autoestima boa, dentro de toda a questão da naturalidade, da segurança, faz muito bem, te ajuda na sua profissão, te ajuda em casa, te dá mais ânimo, mais energia. Então, eu consegui eu gostei muito dessa parte e hoje em dia é basicamente o que eu faço. E o legal é que, assim, saúde preventiva, que é mais ou menos o que a gente trabalha, né, tentando conversar sobre os assuntos, a dermatologia, o cuidado, né, consigo mesma, tem tudo a ver, né? Eu vou falar que eu não sou muito regrada com os cuidados. A doutora Sabrina puxa minha orelha toda vez. Mas quando mais cedo começa, os cuidados, melhores são os resultados, né?
Sim, e existem cuidados para todas as fases da vida, todas as faixas etárias, né? E hoje em dia eu tô com um público mais jovem, muito bonitinho, né? Amigas de escola, né? E as amigas falam para as amigas, dos meus filhos. Então, a partir de 12 anos, elas já começam a se incomodar com algumas coisinhas de pele, acne, que antigamente era passado pra gente como uma coisa normal, que a gente tinha que aceitar, que fazia parte dessa fase, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles têm essa preocupação, querem cuidar, querem já até fazer prevenção. Então, é um tal de chegar a mocinha de 12 anos pedindo skincare. Tia, quero um skincare. Então, tem isso e a gente tenta equilibrar para que isso também não se torne nada de pular fases, de deixar uma coisa, um tipo de neurose mesmo, né? Um Excesso, apelo, né? em excesso, exatamente. Equilíbrio é tudo. E na adolescência, é uma fase que é importante, tem algumas queixas. Eu, como ginecologista, no consultório, a gente pega muito acne, queixa de acne, oleosidade da pele, excesso de pelo. Isso. Às vezes vem associado com algum quadro ginecológico, como ovários micropolicísticos, alterações hormonais, mas às vezes não tem relação com nada. Da às fase. vezes só faz parte da fase mesmo. E aí, como é que funciona? Qual que é a conduta? Como que você alinha esse atendimento? Os principais motivos de procura do dermato nessa fase é isso mesmo, né? Então, a primeira coisa é a avaliação ginecológica, no caso das meninas, né? E aí, no caso da acne, por exemplo, se está tudo com a saúde em dia, está tudo certinho, a gente também tem que ter um olhar atento à alimentação, porque a alimentação hoje em dia, ela está mais rica em açúcar, industrializados, e hoje em dia não é mito, já temos estudos mostrando que uma dieta hiperglicêmica, né, que aumenta com alto teor de carboidrato, refinados e açúcar, aumenta a questão da acne, tem efeito direto na acne, e também o excesso de leite e derivados. Então, a primeira coisa, perfil hormonal, saúde em dia, estilo de vida, né, que inclui alimentação, e aí a gente passa também para os cuidados locais, os cuidados dermatológicos propriamente ditos, que são higienização da pele, creminhos de controle da oleosidade, se for o caso, alguma limpeza de pele. Já existem algumas coisinhas que são liberadas aí para o adolescente fazer. E nessa fase a gente tem uma dificuldade, nós, ginecologistas, de conseguir fazer com que as pacientes mudem um pouquinho, porque elas já chegam comendo muito carboidrato, muito açúcar, tem tensão pré-menstrual, essa fase hormonalmente falando é um boom, né? Então dá muita vontade o açúcar, ele é a recompensa rápida, né? Só que rapidinho ela quer outro de novo, né? E elas já chegam comendo dessa forma, então eu acho que a dificuldade alimentar tem a ver muito com a resposta da pele, com certeza. Sim. Né? E o dermatologista pode aliar isso a gente. Já dá uma ajuda e também vê o lado emocional, né? Porque também influencia na acne. Então, fazendo essa abordagem, a gente passa para os cuidadinhos de casa, que tem que ser uma rotina resumida, né? Fácil, porque são crianças ainda, né? Ainda não tem aquela maturidade para fazer várias etapas de skincare, nem deve, porque nessa fase a pele ainda é sensível. Então a gente deixa uns produtinhos mais específicos, coringa, e começando com esses cuidados, muitas vezes a gente já consegue controlar os quadros de acne. E quando não conseguimos, às vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos orais. E outra procura muito grande das meninas cada vez mais jovens hoje em dia é pela depilação a laser. Ah, é verdade. Que não está contraindicada nessa fase. Tem uma faixa etária que pode começar? Então, não tem uma fase específica, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia, assim, já chegou à conclusão de que realmente, a partir de 10 anos, se tiver necessidade, a gente pode fazer com um dermatologista, pela segurança, e porque a gente vai ter que adaptar ali o tipo de pele mais sensível, para essas meninas também não sofrerem com cera, com métodos que podem traumatizar e lesionar muito mais a pele. Então, o dermatologista que tem essa expertise de saber ali qual a melhor fluência. Então, a gente sempre recomenda que busque o profissional. E é uma libertação, porque mesmo mocinhas novas, elas estão no balé, elas estão na dança, elas não querem, né, o pelinho mais. Então... E eu costumo dizer assim, apesar as atividades físicas que expõem um pouco mais, né, a perna, braço, eu tô falando isso porque eu sou peluda.
Se não fosse o laser, eu ia ter que inventar. Mas a fase de adolescência começa aquela de autoestima e comparação com o outro, a paquera. E isso é muito importante, porque para não baixar a autoestima, que já é difícil no adolescente, né? Ô, Érica, tenho uma paciente, não faz muito tempo, não. Uma mocinha linda, alta e tudo novinha, de 15, 16 anos. Ela estava com a perna inteira manchada, de cicatrizes, porque ela ia se raspar e se machucava, e muita vergonha de mostrar a perna com pelos, e pior ainda depois com as marcas. Então, assim, estava com um problema psicológico grave. E aí, felizmente, uma tia presenteou com a depilação a laser, e assim, é emocionante de ver, porque mudou a postura da menina. A perna já tá mais clarinha, ela tá feliz, melhorou a autoestima, melhorou. Então, assim, uma coisa que hoje em dia é um recurso, né? Até simples, que pode, às vezes, mudou até o relacionamento na família. Sim, porque tava uma preocupação tudo. com o que aquela menina ia fazer, porque tava com um grau com uma questão de depressão. Pode não ter sido a única causa, mas ajudou. Exato. Então, vai muito além da estética, né? E hoje, quando a parte estética é o sinal que deixa aparecer uma depressão. Isso. Né? Que talvez ela já tivesse o perfil de ter uma depressão, mas a parte estética pode Aquilo ali potencializou o quadro dela, né? Isso é verdade. Então, é muito importante, então, na adolescência, a gente, os cuidadores, os pais, né? Começarem a orientar sem também botar a característica que tá errada, que tá ruim, Eu acho assim, né? tem que escutar. Né? Tem que escutar, tentar entender o lado, ao invés de já falar, não pode, você é muito novo para isso. Não, o que está te incomodando? Vamos procurar um médico para a gente conversar. E aí, se puder te ajudar, a gente vai fazer alguma coisa. Legal. Porque se não valoriza a queixa também, eles passam a não contar mais pra gente o que está incomodando, e aquilo ali vai virando um processo emocional complicado. E você comentou, né, dos alimentos. Algum outro alimento além do carboidrato e do açúcar que você também... Porque o chocolate... Derivados. E o chocolate? Por conta eles do adoram. leite e do açúcar, principalmente. Tá. Se fosse, no caso, um chocolate amargo, 70%, teria muito menos problema, né? Mas não é o que eles gostam. Eles Nem a gostam do gente. açúcar. É verdade. Chocolatra de verdade são poucos, né? A gente sabendo que a alimentação interfere. Hidratar, tomar água, líquidos também ajuda na pele? Como é que funciona? Com certeza. Em todas as fases, inclusive. Sabendo que existe essas doenças, algumas doenças que podem piorar a saúde da pele, a gente sabe que é um tratamento bem multidisciplinar, né? Em cada fase. Isso. A gente tenta abordar tudo isso da história do paciente, mas frequentemente eu preciso encaminhar para vocês, encaminhar para o endócrino, preciso do olhar junto de uma nutricionista para montar. Não basta eu falar, não coma açúcar, mas eu preciso de alguém que monte aquilo ali e que na alimentação vá suprir esse desejo de não comer tanto açúcar. Então, a abordagem tem que ser realmente multidisciplinar. E na adolescência, assim, vou só puxar para poder sintetizar e ficar mais fácil das pessoas que estão ouvindo ter essa resposta. Na adolescência, o cuidado principal é limpeza de pele e protetor. O rostinho, higienizar com sabonetes. Antigamente se falava muito no sabonete de enxofre, né? Mas ele resseca muito a pele. Então, hoje em dia, a gente percebe que higienizar sem irritar, você não altera a barreira cutânea e você diminui até a tendência à acne. Então, Legal. Sabonetinho para pele oleosa, porém sensível, porque é a qualidade da pele deles nesse momento. Protetor solar, daí escolher aquelas versões oil free ou oil control, que não são comedogênicos, né? Não causam cravos, são mais levinhos. E à noite, uma loçãozinha hidratante. Agora, pode ser que precise de um ácido, uma formulazinha manipulada, alguma coisa mais específica, daí o ideal é a orientação do dermatologista. Mas, de qualquer forma, assim, evitar receita caseira, não espremer, evitar esfoliação em excesso, porque eles gostam de fazer aquelas máscaras. As meninas ficam vendo receitas na internet, uma loucura. A minha de 9 anos já fez isso. Filha de dermatologista. Me mandou foto, mãe, a gente viu, eu e a prima, fizemos uma máscara com casca de banana, mas começou a arder, eu fui lavar rápido. Falei, Laura,
pelo amor de Deus. Então, aí, e elas gostam. Então, e hoje melhor todo mundo tem uma oriente. receitinha, né, para dar, né? Então, e só piora. Então, evitar receita caseira, evitar esfoliar, evitar espremer. Ai, meu pai. E na fase jovem, né? Hoje, agora já se maquiam, né? Tem a maquiagem, tem que ter um cuidado com a maquiagem. Exatamente. E cuidado de tirar a maquiagem, né? As mães levam no meu consultório doida para eu falar que elas não podem usar maquiagem. Aí elas já ficam assim, quase querendo piscar pra mim, fazer o sinal. Não, porque usa muita maquiagem. E aí a filha olha pra mim assim com cara de dó, do desespero, do tipo, não tira a minha maquiagem. Então o que eu faço? As maquiagens hoje em dia, elas são muito inteligentes, muito boa qualidade, né? Pega uma versão de controle de oleosidade, de boa qualidade e faz a higienização. Então eu digo assim, pode usar. Cada vez ela vai precisar menos, porque não vai ter tanta mancha para cobrir. Mas se às vezes está naquela fase inflamatória, a pele está muito vermelha, está com muita marquinha, pode usar uma maquiagem de boa qualidade, livre de óleo e faz uma limpeza rigorosa à noite. Que daí ela fica feliz e a mãe fica tranquila e a pele vai melhorando. Na juventude, e começa a mulher vai amadurecendo, os cuidados têm que mudar. Lógico, né? Mas o básico persiste, a gente sabe. Persiste, só vai mudando o tipo de ativos, né? Porque a parte hormonal da mulher, ela vai mudando. A partir dos 35 anos, a gente começa a ter alguns déficits hormonais que a pele é perceptível facilmente, né? E no consultório, às vezes, a gente pede os exames de rotina, tá tudo certo. Às vezes também pode ser alguma patologia, mas que a gente consiga tratar. Mas a pele já foi irritada, sol, já praia, tem um dano idade, que vai né? aparecendo. E a perda de colágeno, a gente sente mais depois dos 35, 40 anos, mas ela começa, de fato, a partir de 25 anos. Já tem uma porcentagem lá que a gente perde anual do colágeno. Então, essa queda ela é progressiva, ela se agrava mais no período do climatério e depois da menopausa mais ainda. Então, isso a gente não vê laboratorialmente, mas o paciente que se cuida desde jovem com filtro solar, ele vai ter menos dano cumulativo do sol 10, 20 anos. Todos os cuidados a partir dos 20, 25 anos, né, principalmente, eles vão aparecer mais depois de 20 anos. Porque quem tomou o cuidado vai estar com uma qualidade de pele melhor. E quem não se cuidou tanto vai estar com uma pele mais fotodanificada. E isso eu gosto muito de explicar isso, porque às vezes pacientes, as jovens, querem já fazer alguma coisa e falam assim, eu uso esse creminho, mas não vejo diferença. Mas eu explico, mas que diferença você vai ver? Sua pele é linda, você é jovem, cheia de colágeno. A diferença é para você continuar assim e diminuir, quer dizer, continuar é difícil, mas para você retardar esse processo de envelhecimento que todas nós vamos passar. E aí a constância, né, faz muita diferença, constância desses cuidados. E você também, assim, no consultório indica o colágeno para pacientes mais maduras entrarem, né? E tem estudos mostrando que a partir de 45 anos é quando a mulher tem melhor aproveitamento desses peptídeos de colágeno. Não pode ser qualquer um. Né? Eles mostram que esses peptídeos, que são cadeias menorzinhas para serem absorvidas, né? À base de verisol ou peptã, e aí tem a dosagem. Então, o verisol em torno de 2,5 gramas e o peptã 10 miligramas. É uma quantidade boa. Que ele não vai se transformar em colágeno, mas ele melhora a qualidade da pele, a hidratação. Então, não adianta. Eu não encorajo muito as mocinhas de 20 anos começarem com colágeno, tá? Porque às vezes porque a tomada é para aquele momento, né? Não é cumulativa. Não vai adiantar, né? E aí, depois de 5 anos, ela vai enjoar, nunca mais vai querer fazer isso. Então, é melhor que as pacientes na faixa de 40, 45 anos em diante já peguem essa suplementação mais direto, né? Mais constante, vai ter mais benefícios. Então, esses cuidados prévios, né, em qualquer fase, melhora, foi o que você falou. E vão refletir no futuro. Exatamente. Um ritual de tratamento que, assim, que você pode printar em cada fase, assim, o que você indicaria?
Tratamento, se você diz no adolesc- consultório? Adolescente, você falou, limpeza de pele. Limpeza de pele, olha, o que eles mais fazem são liberados hoje em dia. Limpeza de pele e a depilação a laser. Existem alguns tratamentos para acne, à base de terapia fotobiodinâmica. Isso são luzes que atuam como bactericidas e anti-inflamatórios que ajudam a secar a acne e evitar marca. Para pacientes que muitas vezes não podem também tomar medicamentos como o Roacutan. E às vezes a gente tem que usar de uma outra estratégia ou que precisa ter uma acne muito grave, então elas podem fazer chama photoage, é um tratamento de luzes, está totalmente liberado na adolescência. Tá. E na fase madura, não já mais para frente do menopausa, mas madura, assim, um cuidado uma época básico. Boa, né? Vamos dizer assim, a partir de 30 anos. Perfeito. Nunca fiz um skincare muito caprichado, mas agora eu quero começar a me cuidar melhor, né? Os pacientes falam, já vou fazer 30 anos. Falei, sorte sua. Que parabéns! Que então, bom, né? Capricha num sérumzinho de vitamina C pela manhã, que é o melhor horário. A vitamina C pela manhã, ela ajuda a diminuir os danos da poluição na pele, é um anti-radicais livres, deixa a pele com mais viço e luminosidade e potencializa a proteção solar. Então, passa o famoso sérum de vitamina C e depois o filtro solar por cima. Ah, legal. À noite, higienizou a pele. Se a pele está tudo em dia, não precisa usar ácido nem nada, pelo menos uma loção, um sérum hidratante à base de ácido hialurônico ou ceramidas, são ativos coringa assim, que hidratam a pele. E quando a gente fala sérum, porque sérum ele é um veículo. É a mesma coisa que eu falar creme, só que a diferença é que sérum é um creme mais fluidozinho, ele se adapta a todos os tipos de pele. Então, ele serve para pele oleosa, para pele seca, pele mista. Então, o sérum ele tem uma alta absorção, o veículo é extremamente agradável e todo mundo gosta. Então, os pacientes já chegam pedindo um sérum. Então, a partir de 30 anos, isso já é uma rotina bem enxuta e eficaz. E se a paciente quer potencializar isso daí, ela já pode começar com alguns procedimentos. A toxina botulínica para diminuir a formação daquelas ruguinhas estáticas, né? De uma forma para relaxar a musculatura e não congelar e deixar todo mundo igual, padronizado, né? Uma forma preventiva a partir de 30 anos é uma ótima ideia. E agora chegando numa fase que a gente conversa bastante aqui no podcast, são a partir dos 40 e 45 anos, né? As mulheres já... Primeiro, assim, eu gosto de falar, a gente já tem a maturidade de saber, de aceitar um pouco algumas coisas, mas a gente também já tem uma reserva financeira para cuidar, porque o tratamento tem custo, todos os tratamentos, independente seja dermatológico ou não. Mas aí ela já tem várias opções. Mas assim, no básico, o que você geralmente já, pelo menos começa, introduz uma consulta inicial? Eu tenho muito essa procura, porque... A maioria, às vezes, já tem filho, né? Não pretende mais engravidar. Filho já está maiorzinho, já consegue tirar aquele tempinho já está na escolinha. Então, é uma fase que elas procuram, além do skincare, elas procuram um procedimento para potencializar, né? E começam a sentir aqueles primeiros efeitos da flacidez, que é a perda do contorninho da face, uma sobrancelha mais caidinha, um sulco que vai se pronunciando, algumas ruguinhas já começando a aparecer. Então, o skincare fica pouco para uma mulher mais exigente, né? Então, uma tecnologia que eu já tenho há alguns anos, que faz muito sucesso e está muito bem indicada nessa faixa, é o ultrassom microfocado. Porque ele estimula o colágeno em todas as camadas, dá uma levantadinha, faz um efeito lifting. É mais profundo, né? Bem profundo. Você fica até com uma dorzinha muscular logo que faz. E aquilo ali vai formando colágeno. E é um aparelho que você pode fazer no máximo 2 vezes ao ano. Então, ele é prático. Então, é uma tecnologia para aquela paciente também não quer, às vezes, fazer nada injetável. Começa com um ultrassom microfocado, que é uma boa escolha. Gente, eu vou botar uma vírgula aqui. A gente faz ultrassom microfocado via vaginal também, tá? Para apertar a musculatura da vagina. Então, você sabe, porque faz aqueles feixes ali de destruiçãozinha, né, do tecido. E na regeneração faz uma contração do colágeno, né? Sim, e um lifting. E é uma sessão só mesmo, é verdade. A resposta é um pouco mais duradoura. Isso. Não é eterna, porque a gente envelhece todo dia. Não tem saída, dormiu, né? E acordou, perdeu o colágeno. E aí, se a paciente pode investir num banco de colágeno mais
robusto, né, mais eficiente, a gente associa aos bioestimuladores ou ácido hialurônico em alguns pontinhos estratégicos, né? Tudo isso que a gente chama esse plano de gerenciamento do envelhecimento. Então, a gente vai gerenciando cada mudança em cada fase para a gente ir amenizando e ela não sentir tanto. Porque parar no tempo a gente não vai, mas a gente consegue fazer isso de uma forma mais suave. Nos americanos chamam de aging gracefully, que é envelhecer com graça, graciosamente. Não despencar, né? Vamos falar a verdade, ninguém quer despencar. Hoje em dia a gente está muito exposto, a gente tira foto, tira selfie. Depois da pandemia eu senti muita procura, Érica, por muita queixa de papada. E aí os pacientes falaram que estavam fazendo muita ligação de vídeo e começou a se olhar, tava né? se olhando e estava detestando a papada. Eu falei, gente, nunca tratei tanta papada, acho que até eu tenho, vamos fazer. Que o ultrassom também é uma ótima escolha para isso. Ai, que ótimo. Voltando um pouquinho, tem algum cuidado para os homens? Porque o meu é uma pele diferente da nossa. E eu tenho tido bastante procura de pacientes masculinos também. Mas um cuidado básico para os homens, o que você sugeriria? A pele do homem é mais espessa, né? A pele mais oleosa. Então, eles gostam bastante quando a gente passa um sabonetinho que já dá aquele efeito de esfoliaçãozinha suave no dia a dia. Aí a gente aproveita também para deixar alguns produtos multifuncionais. Aquele mesmo produto que ele vai usar de manhã, mesmo que em concentração um pouco mais baixa do que o das mulheres, mas que ele vai usar, vai fazer mais diferença do que se eu passar 4 produtos e ele não usar nenhum. Não vai usar nenhum. Então, multifuncional já tem hidratante, já tem filtro solar, já tem um controle de oleosidade. Isso é muito importante porque eles são muito exigentes em relação ao toque, ao sensorial. Não pode ficar agarrando e ficando branco na barba, que não agrada. Então, existem produtos, até linhas mais específicas para a pele masculina hoje em dia. Ai, que legal. É que a gente fica falando bastante de mulher aqui, mas a gente não pode esquecer que eles agora estão nessa linha do cuidado, né? E vários perguntam para a esposa, marca lá para mim também, marca com a doutora Sabrina também, não vai só, eu também quero, é barato. Então tá. Agora na perimenopausa e menopausa de verdade, vamos lá, na menopausa de verdade, a principal queixa delas é o colágeno, é a perda do colágeno, a flacidez. É a flacidez. Porque quando são mais jovens, né? A gente começa a perceber que a queixa é mais assim, uma ruguinha na testa, um pezinho de galinha, algumas coisinhas. Eu queria... Até é mais embelezamento do que rejuvenescimento. Prevenção e embelezamento. Quando passa realmente por esse período da menopausa, essa alteração, ela evidencia mais a flacidez e acelera a perda de colágeno. Então, a perda do contorno facial e a flacidez no pescoço começa a incomodar muito, que é uma área pobre em colágeno já, e que é naturalmente mais ressecada, mais fina. Então, é uma das primeiras áreas, essa perda de contorno e a flacidez no pescoço. E a pálpebra também incomoda bastante. Verdade. Tem a ver também com a genética e a questão de pele, né? Cor. Tem a ver. Pele. Tem. Também. Até porque, por exemplo, a pele, quanto mais clarinho o fototipo, mais dano solar vai ter e mais perda, mais elastose, perda de colágeno, né? Então a gente vê aquelas pacientes morenas, mulatas, tem uma pele firme, bonita, né? E demora mais para ter flacidez, demora mais para ter rugas. Bom, hein? Então a sua genética é boa. Mais ou menos. Lá em casa é misturado o índio e o mulato, né? Então, alguma coisa tem que ter dado certo para mim. Bom, na dermatologia, qual o principal conselho você daria para alguém que não se cuida, ou por preguiça, ou porque não tem condições, né, de financeiras que seja nessa fase? É o principal conselho. Érica, esses procedimentos, né, estéticos, injetáveis, as tecnologias são maravilhosas, mas o que eu percebo é que se não tem um estilo de vida que favoreça, que seja um estilo de vida o mais saudável possível, vou te explicar por quê, você não sustenta esses resultados. São pacientes que às vezes fazem tudo, podem fazer tudo, e elas falam assim, o meu preenchimento parece que dura um mês e já sumiu. E investigando, você vai ver que essa paciente é muito estressada, dorme mal, não tem um sono de qualidade, come muito industrializado, que faz um processo que a gente chama de glicação, que é de liberação de radicais
livres e degradação do colágeno. Então, uma série de coisas que acabam com o colágeno que ela repõe. Então, são atitudes, uma atitude barata, né? Mas depende da conscientização. Para você começar de dentro para fora, é você ter um estilo de vida saudável. São atitudes que a gente fala pró-colágeno. É que diminui a degradação do seu próprio colágeno. E então, uma alimentação mais saudável possível, né? O menos industrializada, comida normal, vegetais, fontes de proteínas e gorduras boas. Isso é muito importante. Tentar manejar o estresse, porque o estresse, ele aumenta cortisol, ele libera radicais livres. Então, ele danifica a pele não só pela estética, né? O corpo todo. Então, isso também envelhece. Muitas pacientes falam isso pra gente, né? Passou por um momento de estresse e aí, de uma hora para outra, o cabelo ficou branco. É um processo de envelhecimento. Na pandemia, né? Teve uma parece que um envelhecimento. Acelera. Né? E não podemos deixar de esquecer de falar dos cabelos. Porque o sono, ele restaura e revigora, né? E isso, na pandemia, muita gente passou a dormir mal e ter problema. E cabelo é uma extensão. O cabelo, tudo que a gente faz pra pele, a gente acha que o envelhecimento é só na pele, né? Mas o cabelo envelhece, unha também. A gente tem, e não é só ficar branco. Isso é um dos sinais do envelhecimento. Perde massa capilar mesmo. Afina, fica mais poroso, com a textura diferente, a unha fica mais quebradiça. E cabelo, assim, por mais que a gente trate cosmeticamente de fora para dentro, não é a mesma coisa. Resposta igual à pele, né? A paciente que tem praticamente não se alimenta com proteína, né? Só come carboidrato, ela vai ter queda de cabelo com frequência, cabelo mais opaco. É uma paciente que bebe pouco líquido. A água é muito importante para tudo. Você falou aquela hora, e assim, hidratação não acontece só de fora para dentro, né? A principal hidratação é de dentro para fora. Então, o cabelo, ele reflete muito isso. E por que vai piorando na menopausa? Além de todas as alterações que você já conhece, né? Explica para suas pacientes, é quando a gente mais mexe, né, Érica? Daí a gente quer pintar, a gente quer fazer mais química. Então, o que já vem mais frágil, a gente estraga mais. É verdade. Mas, por sorte, agora está vindo uma tendência da gente ser mais natural. E fazer menos chapinhas, menos alisamentos, menos, né? E a gente percebe que a gente já está melhor, já está se cuidando melhor, né? E cada uma agora está no seu estilo de cabelo, então está diminuindo essas... Está mais democrático, né? É fantástico isso. Também acho. Né? O importante é sempre fazer a manutenção de tudo, né? Saúde não é manutenção? Né? Saúde é você alinhar todo o bem-estar, né? O seu mental, o físico e o emocional. Uma paciente pediu para eu perguntar para você. Esportistas têm algum cuidado diferente com o cabelo? Precisa de ter alguma coisa diferente, assim, porque elas transpiram muito. Às vezes tá de boné. Eu falo que viseira é um pouco melhor, mas aí fala que pega só no couro cabeludo. Isso mesmo. Para evitar o excesso de transpiração, sempre fazer um coque. E se for esporte ao ar livre, usar um bonezinho, né? Ou até aqueles protetores solar de spray no cabelo, porque o sol também danifica o fio. E lavar todo dia. Muitas têm medo de lavar todo dia, achando que vai cair mais o cabelo. Mas para quem pratica atividade física, a transpiração retida ali é pior. Tanto para o fio quanto para o couro cabeludo. E esses tratamentos para o cabelo são demorados, né? Todo mundo quer algum tratamento que seja suplementos, alguma coisa. Toma 3 meses e acha que vai ficar lindo. Se for uma queda por uma causa específica, por exemplo, suspendeu o anticoncepcional ou entrou com um novo anticoncepcional, ou teve Covid, que aconteceu muito agora, ou teve uma infecção, ou muito estresse, aquele que a gente chama de eflúvio telógeno, essa queda, ela até se resolve em 3, 4 meses. Mas se for uma calvície feminina, uma androgenética, assim como a masculina, ela é lenta e é gradual. Então, o tratamento é contínuo, não pode parar. Seja com loção capilar, seja com vitaminas. Hoje em dia, tem mais recursos, viu? Eu ampliei minha parte lá de setor capilar por conta da pandemia e eu tô tendo muita procura. Então, assim... lasers específicos que estimulam o crescimento desde a raiz, regenerando mesmo o fio, deixando o fio mais grosso, microagulhamentos, LEDs, terapia capilar. Então, tem bastante recurso hoje em dia. Mas é como eu te falei, se não começar de dentro para fora,
você gasta tempo e dinheiro. Tem que estar tudo aliado. Esse aqui tem muita pergunta, muita dúvida para a gente conversar, mas senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E a Sabrina muito. também tem um monte de coisa para fazer. Sabrina, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Espero que a gente consiga ajudar um pouquinho, né, plantar alguma semente nos cuidados para todo mundo, acessar quem quiser, né? Que volte mais vezes. Muito obrigada, amei. Vou voltar sim, Érica. Beijo.